Oi pessoal, tudo bem? Então eu aqui de volta, né? Bernardo aqui de volta, né? Mais uma vez agora voltando com o canal, tá? Depois de várias coisas, né, explicadas no meu vídeo anterior também, no último vídeo, e estamos aqui, tá? Gente, então hoje eu fiquei, né? Não falei isso pra vocês, mas eu tava pensando, minha mãe tava conversando com minha avó inicialmente, tá? Mas elas estavam conversando sobre a questão dos jovens, é aquela conversa de adulto, né? Os jovens não estão trabalhando, os jovens não sabem o que querem, assim por diante, né? E aqui estou eu, tá? Não foi uma conversa muito radical, mas foi nesse sentido, sabe? Sobre o trabalho dos jovens e assim por diante. Estou aqui para falar então hoje das preocupações do futuro em relação aos jovens, tá? Uma questão mais opinativa, mas primeiramente isso vai relacionar com a questão da CLT, que o jovem não quer mais, praticamente. Eu digo assim, o jovem, mas eu me enquadro nisso também, tá? Eu não sou mais um adolescente, porque na verdade eu sim, porque agora os cientistas estão dizendo que a adolescência se estende até os 24 anos, correto? Né? Brincadeira, né? Mas eu ainda sou uma pessoa jovem, apesar de tudo, né? Então, estamos aqui hoje para falar sobre isso. E é isso que eu quero começar dizendo, assim, primeiramente sobre uma contextualização, tá? Sobre trabalho CLT, trabalho do jovem e assim por diante. Primeiramente, a gente está vivendo uma crise que, na verdade, esse ano tá difícil. Essa frase, esse ano tá difícil, já dá para repetir nos últimos 10 anos, talvez, né? Ou até desde que a gente nasceu, né? Essa crise que nós estamos vivendo, talvez já venha se alimentando desde que a gente nasceu, né? Uma crise que a gente fala assim, atualmente está todo mundo em crise, está uma crise ferrada, mas essa crise meio que sempre existiu. E nessa crise, o que que eu destaco? O Brasil, tá? Tanto crise econômica, que faz mais de, sei lá, tantos anos, né? A gente nunca deixa de falar essa palavra todo ano, então é uma crise que, tipo, tá sempre aqui, né? Mas a gente tenta colocar ela como um negócio anual, como um negócio do presente, pro efeito não ser tão ruim pra gente, tá? Pra gente ainda tentar achar sentido nesse país, tudo bem? Enfim, em relação a isso, uma crise econômica, um governo assim, o vídeo não é sobre política necessariamente, tá? Mas relaciona um governo que vai ser uma opinião meio popular, mas quer cada vez dinheiro mais no bolso deles do que nos cidadãos, né? Isso é óbvio, isso se relaciona com a escala CLT. A escala não, mas a consolidação das leis de trabalho, tá? Que é como a gente chama. E é que eu quero começar, né? A gente está numa crise econômica, mas a gente está numa crise também, isso no mundo todo, até, mas no Brasil do destaque, uma crise de saúde mental gigantesca, tá? Dizem que talvez a síndrome de Burnout, maiores crises de ansiedade, maiores diagnósticos de transtornos de ansiedade sejam a doença do século, tá? Eu não gosto de dizer muito a doença do século porque tá ficando realmente mais recorrente, né? Mas são coisas, ansiedade, transtorno do espectro autista, né? Cada vez mais a gente está tendo mais diagnósticos, tá? TDAH, tá? Transtorno dissociativo imperativo, acho que errei a sigla, mas é uma parte assim. Mas isso sempre existiu, né? Só que a importância desses transtornos acabou vindo mais recentemente, né? Porque agora os efeitos estão sendo sentidos na economia, no trabalho da empresa, né? Então as pessoas de poder não acabavam prestando atenção nisso, né? E tá acontecendo isso, tá? E claro que o jovem, né, como sendo uma pessoa jovem por si só, ainda descobrindo o mundo, ainda entrando no mercado de trabalho, acaba tendo muito mais dificuldades com isso, tá? O adulto também, tá? O adulto também, o idoso também, a criança também e o jovem principalmente, né? Mas é perceptível essa mudança de cenário, o que está acontecendo? Vamos lá. Então o jovem está tentando entrar no mercado de trabalho, vai para a escala 6 por um, tá? E outra, antes que digam, venha um conservador velho, chato aí falar, ah, mas vocês não querem mais trabalhar e tal, jovem, porque eu sei que vai ter alguém, tá? Não hoje, mas pode ter futuramente, tá? Ou uma pessoa vendo o vídeo vai pensar assim, eu trabalhei CLT, tá? Então, eu não tô fazendo esse vídeo só porque é uma questão importante, uma questão que tá recorrente, mas porque eu trabalhei CLT. Foi meu primeiro emprego, aliás, né? E acredito que seja o primeiro emprego de muitos jovens aí, tá? Eu trabalhei no material de construção na 6 por um, tá? Fazendo faculdade, tá? Por um ano ainda. Ou seja, agora vocês pensam o Bernardão aqui, né?
Então, vai todo dia, né, das 8 às 6 horas da tarde, né, um salário mínimo ali, um salário do comércio. Tem a faculdade à noite, né, à noite ali. Tem no único dia que pode ficar de boa é sábado e domingo. Sábado porque sábado era até meio período, né, até meio dia, então me ajudava bastante. Mas, cara, o que você faz quando você chega cansado, assim, da semana inteira, no sábado? E sábado era horrível ainda porque começava a encher a loja, do nada. Pior ainda. Dorme. Dorme, você chega exausto da tua casa, né? Eu tava namorando esse tempo, né? Então, tipo, uma das coisas boas também era ver minha namorada, ela era vir aqui em casa, tudo e tal, a gente aproveitar juntos, né? E domingo, né? E sábado ali, domingo eu fazia as coisas da faculdade, né? Sábado eu deixava pra descansar. Eu tinha uma amiga que me chamava pra sair, às vezes eu já deixei de sair com ela, né? Conversamos até hoje, minha melhor amiga, né? A Mari. Deixamos de sair. Deixei muito de sair com ela por conta que eu tava muito exausto, não conseguia sair e minha vida social ia pro ralo, né? E então domingo eu fazia as coisas da faculdade, né? E assim por diante. Então eu sei do que eu tô falando, tá? Embora eu tive uma experiência CLT, né? Agora eu vou entrar numa questão um pouco mais tranquila, que é jovem aprendiz, né? Depois que eu passei o período no quartel um pouco. E vai ser mais de boa, mas ainda vou pra faculdade. Enfim, o que tá acontecendo é o seguinte, né? Tem a questão da saúde mental, que atrapalha muito jovens, tá? Não é de hoje isso, mas está cada vez pior, né? Justamente porque, pensa, é uma escala 6 por 1, tá? 6 dias lá, das 8 às 6, ou até um período maior, dependendo de onde você for trabalhar, né? Que, poxa, cara, não é fácil, tá? Você chega com um dia para descansar. Imagine se o jovem que tá me vendo, poxa, o cara trabalha ainda, e ainda tem faculdade, ainda faz um curso, ainda, sei lá, tá estudando para passar em um concurso público e tá trabalhando. Cara, é difícil mesmo. Eu também era desses, né? Eu estudei quando estava trabalhando para tentar passar no ESA, né? Que é um concurso militar. Atualmente não vou fazer mais ele por enquanto, né? Por outros motivos, etc. Mas é isso também. E eu não quero só comentar aqui da escala, do tempo, mas sim do salário, gente. É uma mixaria, perdão, né? Perdão pro jovem conservador que acha que. Pro jovem não, pro. Tem jovem conservador que nem velho também, né? Vamos falar a verdade. Mas pro adulto, idoso, conservador que acha que R$ 1.500 pro jovem, assim. Tudo bem que é bom, opiniões assim, tá? Ou que tipo, ai, tem preguiça, tudo e tal, tá? Mas eu digo assim, e isso tá mudando o cenário, tá? Essa questão do salário. Justamente pelo seguinte motivo. Qual que é a moda das empresas agora, pelo que eu tô vendo? Eu vejo muito no Indeed. O Indeed é um aplicativo, gente, de emprego, assim, ele é tipo um feed. Um feed do Instagram para emprego, tá? Eu baixei ele porque eu achei ele mais fácil de mexer do que o LinkedIn, tá? Eu não lembro de ter usado o LinkedIn muito, mas o Indeed ele me ajudou mais, tá? Mas é uma opinião minha. Mas de qualquer forma, eu vejo cada vaga que é assim, salário a combinar. Porque eu vou ser bem sincero, gente, eu abro aquele aplicativo e vejo, sei lá, um monte de vaga, efetivo CLT. Já começamos bem, né? Na 6 por 1, trabalha fim de semana e feriados, maioria das vagas. Salário 1.400, 1.500. Alguns chegavam até 2.000, 2.500, uns salários bons até, né, para uma pessoa ali. Não eram salários ruins, mas mesmo assim, o cansaço, a exaustão fazia parte muito bem desse salário, né? Então é isso. O que está mudando o salário? As empresas estão colocando isso, talvez, porque, tipo, cara, tem que oferecer mais, tá? Eu digo assim, tem que oferecer um salário maior. Na verdade, eu digo assim, tem empresa oferecendo até salário de 3.000. Minha mãe contou uma história. Porque não tava achando gente, tá? E eu concordo com isso. Eu concordo que, poxa, tem que receber mais numa escala 6 por 1, tá? Dependendo do trabalho, dependendo da função também, tá? Não é para todas as funções, tá? Inclusive, vamos entrar já nessa questão de função, tá? Vamos lá. Eu vou ser o meu exemplo, na verdade. Só que eu era o único vendedor da loja, porque era uma loja pequena, né? Tinha uma clientela boa ali, né? Mas não era como, por exemplo, um Balarote, que é uma franquia, um Bigolim Materiais de Construção, que é uma loja gigante, assim, tem aqui no Paraná, tem aqui em Ponta Grossa, em Curitiba, etc. Tem outras cidades, né? Mas, cara, é porque assim, teve uma moça que me treinou e ela ia sair. Eu fiquei no lugar dela, eu fiquei sozinho. O que que o Bernardo vai fazer? Tudo. E assim, me adaptei, porque pra mim o que importa é ser uma pessoa proativa, né?
proativa e multifuncional, mas não quer dizer que você tem que fazer tudo, tá? Porque eu vou dizer uma coisa, uma frase do Eric Jacan, tá? Do chefe lá do MasterChef. Quem faz tudo não faz nada. E é verdade, tá? Até pode conseguir fazer tudo, mas o preço que vai recair naquela pessoa vai ser imenso, tá? Tanto os físicos quanto os mentais, tá? Então, assim, eu digo isso em questão da função, cara. E você entra numa escala 6x1, para você fazer tal função, beleza, você, fulano, você entrou aqui, então você vai ser nosso auxiliar administrativo, digamos assim. Mas você também vai limpar. Tudo bem, às vezes, poxa, o teu canto de trabalho tu limpa ali, né? Poxa, tá muito sujo o chão ali, dá uma varridinha. Isso ser proativo, você, tipo, também se importar um pouco com o ambiente do outro ali. Aí vai vir um cliente, poxa, tá sujo, vou dar uma limpedinha, né? Mas não é tipo, você é auxiliar, mas você também vai, sei lá, tá num comércio, você vai ajudar você vai ser repositor. Tem gente que faz isso, né? Tem empresa que coloca uma função A, o cara tá fazendo a B, C, D e F o alfabeto inteiro, tá? Vamos ser bem sincero, tô sendo realista aqui, né? Podem ver aí, vocês vão no centro assim da tua cidade, cara, o cara, tipo, sei lá, é vendedor, mas você vê ele também, não sei o canto ali, porque ele tem que fazer uma coisa, né? E aí que diga se, poxa, falar, ó, viu, eu sou toda essa função, não posso fazer essa. Aí que diga que o cara vai fazer isso. O que vai acontecer depois, né? Pra ser bem sincero, tá? Então, o que tá acontecendo que eu tô percebendo, minha mãe conversando com isso? Está tentando haver uma mudança de cenário, tá? E eu concordo com essa mudança de cenário, principalmente vindo da gente jovem, tá? E vou ser bem sincero, não é que a gente não quer mais trabalhar na escala CLT, mas, cara, a gente quer uma escala um pouco mais cuidadinha, um pouco mais arrumada, né? Um pouco mais humanista, tá? Um pouco mais humana. Isso é desumano, tá? Fora que tem trabalho muitos piores que abusam dessa escala, passam dessa escala, né? Como frentista, né? Que é questão por turnos, o cara nunca sabe quando ele vai ser chamado, ele tem que ir, ele é obrigado a ir, né? Tem trabalhos insalubres também, tá? E deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Pera aí, às vezes eu tenho que dar uma lembrada pra saber o que eu preciso falar. Beleza. Só tava dando uma lembradinha aqui que eu anotei um script assim, né? Espero que tenha fazer sentido para vocês. Mas é isso, tá? Em relação ao cenário que tá tendo, tá? Então, todas as questões de crise econômica estão fazendo, principalmente a público jovem, mudar esse cenário, tá? E é o que é preciso mesmo, tá? Poxa, cara, o jovem não quer mais ficar atrás do balcão ali na 6x1 tudo, né? Claro, não vai querer ser CEO do lugar, né? Eu lembro um dia que eu tava ainda fazendo o processo seletivo lá do quartel, né? E daí o cara explicando, né, que o meu foi NPOR, o cara explicando, ó, senhores, se vocês, senhores, quiserem, vocês podem fazer o curso do NPOR, mas podem tanto pegar uma baixa e podem não se formar oficial, mas qualquer coisa, se tiver lugar, vocês também podem virar soldado, tudo e tal, né? Tipo assim, caso não tenha vaga para oficial, né, para tenente, porque abre bem poucas vagas para o pessoal da NPOR. Quem fez parte disso sabe, né? Eu não terminei, né, acabei saindo bem antes, mas foi o que eles me contaram na realidade, né? Mas o que eu ia dizer? Mas deu um cara lá, perguntou assim: ah, senhor, mas só pode virar soldado? Deu o sargento lá, que é o quê? Quer virar general ou mocorongo? Né? Então, tipo assim, não dá pra. Não é porque você não quer uma coisa insalubre que, poxa, você também quer virar o CEO, assim, da empresa, né? O cargo muito acima, né? Mas você quer ser mais valorizado. Isso eu tenho certeza que todo mundo quer. E eu também quero, né? Então eu digo assim, eu digo pra gente lutar nisso, tá? Porque é só assim, sabe como que a gente vai mudar isso? Fazendo a empresa, fazendo o empregador sentindo o bolso dele, tá? Tudo bem, o empregador também não tem a vida melhor, né? Tipo, pô, paga um monte de imposto, não tô defendendo todos os empregadores, tá? Tem gente que paga imposto, empregador que paga imposto, tudo e tal, mas sobra isso aqui, tá? Então ele pode valorizar mais o funcionário, mas ele não quer. Tem muito assim, maioria assim, para falar a verdade, tá? Sendo bem sincero, né? Então é isso. A gente só vai mudar esse cenário quando a empresa sentir no bolso dela, né? É o que está acontecendo. Porque daí, nossa, não estamos achando funcionários, precisamos de funcionários. E o cara vai lá, abre a vaga no Indeed, que é o que eu vejo, 1.500, ralando ali na 6x1. Cara, beleza, a pessoa que depende muito da necessidade da pessoa, tá? Tem gente que precisa realmente, tá? Tem gente que, por exemplo, cara,
né? Eu estou numa condição que eu não preciso ter uma casa já, né? Eu estou readequando o meu mercado de trabalho porque eu estava em outra esfera social, né? Eu estava em outra instituição que eu exerço, né? E agora estou readequando para mim, tá? Mas ainda na minha idade, eu não preciso necessariamente, poxa, eu falo isso assim, com muita modéstia, tá? Eu ainda moro na casa dos meus pais, tá? Eu estou falando isso por compartilhamento compartilhar experiências pessoais. Eu ainda moro na casa dos meus pais, né? Mas eu não deixo de buscar o meu dinheiro, né? Eu não vou pagar uma casa inteira ainda, né? Mas o que importa é isso. Por enquanto, até o momento, eu posso buscar uma coisa melhor para mim, tá? Claro, por exemplo, a minha mãe falou isso, né? Porque o que está acontecendo talvez? Moradores de... vou tomar muito cuidado agora com o que eu vou falar. Por favor, não entendam mal, tá? Muito cuidado ao me ouvir nessa parte, tá? Não quero ninguém me xingando, quero evitar ao máximo. Vamos lá. O que dá para acontecer? Que minha mãe colocou um típico cenário que eu talvez não concorde, mas é interessante a gente tentar entender. Os jovens não querem mais, tipo, nessa parte da CLT, atrás do balcão ali, digamos, né? Uma coisa muito insalubre, né? A gente quer alguma coisa um pouco mais valorizada, tá? Só que assim, gente, vamos ser bem sinceros, alguém vai precisar tomar esse lugar atrás do balcão, né? Quem que vai tomar, será? Poxa, será que daí vai sobrar para os moradores de rua, talvez? Que acabaram naquela situação por uma questão de droga, de vício, ou porque, né, aconteceu alguma coisa, já nasceram numa família muito precária, né? Poxa, será que daí vai ter um outro ciclo que também vai ter essa mudança de cenário e sempre vai vir tem gente, né? É aquela frase, gente, para ter o rico precisa ter o pobre, tá? Infelizmente, eu fico muito magoado assim, né? Porque, poxa, tudo bem, pode até esses lugares ali é uma oportunidade para eles, mas eles também merecem muito mais valorizados, né? Mudei um pouco o sentido agora, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer, tá? Então, poxa, a gente também não quer atrás do balcão, mas não adianta, poxa, valorizar a gente, né? Tudo bem que daí vai depender da pessoa também, a escolaridade da pessoa, o que é aquela pessoa ali, a gente tem que saber a situação específica de cada um, tá? Claro que às vezes não dá para colocar ele numa função por uma questão, poxa, tem analfabeta, né? Mas mesmo assim dá para valorizar, tá? Valorizar eu digo muito assim, não é, poxa, necessariamente também pagar mais, mas é ver que tem um ser humano ali, tá? É ver que tem ainda mais um morador de rua que pode acabar pegando um emprego desses, né? Atrás do balcão, que para ele seria uma oportunidade, acredito, se ele quisesse, se ele buscasse isso, também se ele for buscar isso, uma oportunidade boa também para ele começar ali, iniciar, né? Eu acho muito importante isso. Mas acima de tudo, tipo, tanto para jovem, tanto para uma pessoa que, poxa, está precisando de um emprego urgentemente, né, numa questão financeira, até para um idoso às vezes, né, independente da idade. Mas essa valorização não vem só a questão do salário, principalmente, da questão do turno, da carga horária, das funções, tá? Que nem eu disse, quem faz tudo não faz nada, tá? Quem faz tudo não faz nada. Pode até fazer, mas vai fazer mal feito, tá? Ou vai fazer bem feito algumas coisas, cara, não tem, tá? Você não é um robô. You're not a robot, ok? Você é um ser humano, tá? Então, a valorização, ela vem muito mais disso de, poxa, ver que tem um humano ali, tá? Ver que tem uma pessoa humana, ela não é um robô, tá? Seja uma pessoa que veio de uma classe social mais baixa, uma que já está numa classe média e tá, poxa, trabalhando ali para tentar ter novas experiências, etc, né? Seja um idoso, mas o mais importante dessa valorização vem com a questão de ser humano, tá? Né? É funcionário? É, mas é uma pessoa, acima de tudo, que você, o empregador, está dando uma oportunidade, tá? E você tem que respeitar isso. Tudo bem, a pessoa também precisa ter a responsabilidade que ela está tendo aquela oportunidade, ela precisa se esforçar, né? Mas para ela se esforçar, ela tem que achar uma motivação, ela tem que ser valorizada. Isso eu digo financeiramente, pessoalmente e humanitariamente. Acho que existe essa palavra, né? Às vezes eu falo umas palavras que eu nem sei se existem, né? E de forma humana, tá? Então é isso, acho que eu consegui explicar também. E muito cuidado, só um último conselho também, para quem vai entrar numa escala assim, né? Ah, esqueci de comentar uma coisa. Aqui eu anotei também a questão da cobrança, tá? A gente é muito cobrado ainda, né? Para fazer, trabalhar, tudo e tal, né?
o vídeo daquele rapaz do Natan MBC que eu vi, o cara falava isso, tipo, poxa, o cara tava trabalhando no CLT, um dos comentaristas do vídeo dele, né, tava trabalhando no CLT, e poxa, quis tentar uma ideia nova. Ele foi vender doce na rua. Não estou romantizando nada, tá? Mas, poxa, foi uma ideia que ele teve. Olha, ele conseguiu fazer um dinheiro bom. Daí ele chegou para os pais dele e falou assim, ó pai, ó mãe, olha, tô ganhando mais dinheiro com isso aqui, então tô pensando em fazer isso aqui. Não, filho, isso é uma vergonha, tudo e tal, né? Vender doce na rua, e realmente, né, não é muito bem visto com a sociedade, né? Uma coisa tipo, aquele cara vendendo doce na rua, não teve oportunidade, a gente veio com muitos olhos maus, né? Mas, poxa, o cara viu uma oportunidade ali, mas chegou para falar pro pai e pra mãe, não, você tem que trabalhar no CLT porque te faz uma pessoa digna. O trabalho dignifica o homem, né? Digamos assim, né? E assim, claro, não estou dizendo assim, você vai abandonar a tua CLT que, poxa, você tem um dinheiro legal para vender na rua. Não necessariamente foque no vender doce para rua, mas entendo a mudança de escolha, a mudança de oportunidade que ele pode achar que ele achou melhor do que uma escala 6x1. Cara, vou ser bem sincero, tem um monte, a gente já compartilhou isso, eu já vi um monte de gente, eu comi, na verdade, tipo, né, produtos, cestas de café da manhã. Eu comi muitas cestas de café da manhã que eram produzidas por pessoas que já foram advogado, tá? Já foram médico, tá? Já foram dentista, ganharam pra caramba. Tiveram um dinheiro de sobra para poder investir no que eles estavam fazendo lá, né? Eu acho que pegou aí meio errado ali que eu comi. Eu quis dizer, eu comi cestas de café da manhã, porque a maioria dessas pessoas, desses produtos dessas pessoas eram comida, cestas de café da manhã. Por favor, não me entenda errado, tá? Mas eram coisas assim, beleza? Poxa, advogado, cara, que abandonou a profissão para fazer cesta de café da manhã e deu boa. Não estou romantizando que vai dar certo para todo mundo, tá? Mas o cara viu, cara, eu ganho mais com isso do que fazendo caso sendo advogado. E mudou. E tá tudo bem, cara, tá? É meio imposto pela sociedade que você precisa ter a faculdade, se formar, o trabalho, a especialização, essa linha escrito, né? Escrito, essa linha reta, né? Mas não é necessário, cara. E outra, se você explorou, isso dá naquele vídeo, o outro que eu falei sobre as escolhas, se você tentou explorar alguma coisa e não deu certo, cara, tá tudo bem. Segue para outro, né? Joga uma bolinha, vê se ela volta. Não voltou, joga outra, porque talvez ela volte de volta com outro ainda, né? E assim por diante, tá? Então, a última coisa que eu queria falar é sobre isso, tá? Pessoal que está fazendo faculdade também, tá numa CLT, cara, não desista, tá? Eu tive um ano assim, fiz aquele curso de história por um ano, né, quando eu tava trabalhando no CLT, mas cara, olha, sendo bem sincero, vale a pena, tá? Uma formação vale a pena, tá? Porque vai fazer diferença lá no futuro para você, tá? E não se cobre muito, tá? Se cobre, sim, um pouquinho ali. Mas, tipo assim, esse vídeo era até sobre as preocupações do futuro, tá? Mas eu vou ter que mudar o título, claramente, né? Pra falar mais sobre a questão do trabalho e tudo. Mas se relaciona com isso, tá? O teu futuro, cara, você tem que se preocupar? Sim, como qualquer um. Como seus pais se preocuparam com o futuro deles pra ter você, né? Pra cuidar de você. Como, sei lá, todo mundo se preocupou com o futuro e se preocupa ainda, né? Em algum momento. Mas, cara, não veja uma coisa que você tem que ficar desesperado. Claro, a vida é dura, né? A vida é bem dura, assim, com a gente, né? Não tem muitas facilidades. Mas, cara, vá devagar, tá? Vá um passo por cada vez. Poxa, quantos anos que eu tenho? Eu tenho 30, né? O que que você fez? O que que você fez durante... Pare para repensar um pouco. Aonde que eu posso ir agora, né? Infelizmente, às vezes as pessoas... A cobrança... Vou dar um exemplo. Eu pedi dinheiro emprestado para minha mãe com 18 anos, né? Ou com 17, assim, com 18 anos, dependendo de alguns pais, eles já olham diferente, né? Não tá trabalhando, né? Alguns podem olhar diferente. Mas eu pedi emprestado, poxa, para sair para fazer uma coisa, ou para cuidar de algum problema com 18 anos para minha mãe e para meus pais, é uma coisa. Agora, eu pedi dinheiro emprestado para os meus pais, que podem ser até bem gente boa com essa questão de cobrança e tudo, podem ser, né, na média, assim, digamos, de cobrança, nem cobrar nem tanto, nem cobrar nem pouco. Pedir com 25 anos, 30 anos, 30 e poucos, é outra coisa, tá? Então, assim, eu digo, esse é um vídeo talvez mais pro pessoal mais novo, né, da minha idade, né? Talvez uma pessoa que já tenha 40 ali, talvez não se identifique muito. Ou se identificou porque passou por isso também, né? Só que foi de outra geração, né?
Mas pra mim, eu acho que é mais pra minha idade, etc. Mas assim, cara, se preocupe com o futuro, se preocupe. Mas assim, também não se preocupe em relação a, poxa, vai ser isso aqui que eu vou seguir. Cara, tua vida não vai ser nada reta, tá? Nada é reto nessa vida. Tua vida vai ser assim, ó, reta, é tipo assim, não, nem reta, vamos começar assim, ela vai, tipo, em vez de ir pra frente, ela vai pra trás. Ela nem vai nem pra frente primeiro, ela vai, tipo assim, pra trás, ela vai indo pra frente, ela volta, ou tipo, ela vai pra frente, daí ela faz isso aqui, ó, e vai, tá? E daí daqui a pouco tá o homem borracha, né? Mas então é isso, pessoal. Acho que eu consegui passar um recado, tá? Eu tentei ser um pouco mais organizado nas etapas, tá? Eu contextualizei primeiro, né? Falei de todas as partes, tudo e tal, né? E é isso aí, tá bom? Acho que eu consegui dar muito bem meu ponto, ok? Por favor, podem comentar nos vídeos, tá? Trazer outras opiniões, etc. É isso aí, tá? Como eu disse, repetindo, a gente só vai conseguir mudar o cenário dessa parte, né? Dessa estrutura trabalhista, né, tal da CLT, só quando os empregadores, as empregadoras, né, sofrerem no bolso deles, e é verdade, tá? E vamos fazer ele sentir no bolso mesmo, que não tem que ser escala, sei lá, 5 por 2, tem que melhorar isso aí, tem que ser mais valorizado mesmo, tá? Tem que ser mais valorizado, mas não adianta você que tá vendo esse vídeo, talvez, ficar reclamando, ah, é verdade e tal, tadinho, você tá, sei lá, no seu quarto jogando, fazendo nada, tá? Também não vamos passar pano para todos os jovens, beleza? Mas é isso aí. Tchau, galera. Deus abençoe.